Amado, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11. Eu vou ler uma série de textos, e vou começar por Lucas capítulo 11, de 9 a 13. O tema da mensagem, pode projetar isso. Não há impossíveis para um povo que ora. Amém, queridos? Vamos repetir esse tema juntos? Não há impossíveis para um povo que ora. Muito bem. É lógico, esse tema está relacionado com fé e ação, que é o tema do ano todo, ok? E tem algo que eu quero repartir com você, começando por Lucas, que tem a ver com a oração para o milagre, né? O que provoca o milagre, como o milagre é gestado, como a gente se prepara para um milagre, como a gente aciona um milagre. Tudo isso é possível pela oração, né? Então eu quero conversar com vocês a respeito disso. Imagine o seguinte, antes de lermos o texto, imagine o seguinte, você ajoelhar na sua casa, não sei se você costuma ajoelhar para orar, eu costumo, aprendi isso desde criança com os meus pais. Imagina o seguinte, você se ajoelha na sua casa para orar e você entra na presença de Deus com uma convicção de que aquele momento que você está ajoelhando, que você vai buscar a presença de Deus, coisas no mundo espiritual e físico se alterarão por causa do tempo que você vai passar em oração. Ok? Imagina isso. Mas não é apenas uma imaginação, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O propósito que está no nosso coração, compartilhar com você alguns textos e dar ênfase em algumas verdades, que está mais no final da palavra, é para bombar o teu coração de fé. Bombar o teu coração de fé, e eu sei que o Espírito Santo vai fazer isso. Eu sei. E eu sei por vários motivos. Primeiro, porque essa palavra está queimando no meu coração. Eu ouvi algumas coisas de Deus enquanto preparava, enquanto orava por você. E também sei porque as canções que nós cantamos, já disse isso outras vezes, a gente nunca se conversa. Eu nem sei quem escolhe essas canções, geralmente é o dirigente, né, que faz isso. As canções todas que nós cantamos, basicamente a mensagem que eu vou pregar. A primeira canção, você lembra a primeira canção que cantamos? Tem a frase, né, que o impossível, né? Não sei bem como é que é a frase, como é que é? Nada é impossível. Ok? Então, é o tema da mensagem. Nós cantamos a mensagem toda, né? E eu tenho convicção no meu espírito, no meu coração, de que você vai sair daqui hoje com a tua fé bombada pelo Espírito Santo, aquecida pelo Espírito Santo, crendo mais do que acreditando, sabendo que o momento que você parar para orar, que você parar ajoelhado ou de pé, não importa, mas você parar para entrar na presença de Deus, o mundo será afetado, o mundo natural será afetado, o mundo espiritual será afetado, coisas que não existem virão à existência, ok? Portas fechadas sofrerão um toque sobrenatural da parte de Deus, pessoas pelas quais você está orando, ó Deus, o poder de Deus vai alcançar essas pessoas, vai tocar nessas pessoas e vai acontecer alguma coisa. E no tempo que você ficar em oração, não é uma oração, porque oração é muito mais, como dissemos no domingo passado, oração é muito mais do que você apresentar uma requisição para o Todo-Poderoso, esperando a hora dele mandar, ou se ele vai dizer sim ou não para aquilo que eu estou pedindo, e depois muda a folha. Não é isso. Oração é também intimidade, oração é tanta coisa. Oração é intimidade, oração é presença de Deus, oração é adoração, oração é leitura da Bíblia, oração é construção.
uma coisa que eu não falei domingo passado. Você constrói uma realidade pela oração. Você constrói um milagre pela oração. Às vezes não é uma oração, mas são meses orando, anos orando, construindo um sobrenatural, até que ele venha à existência num tempo, o tempo quem determina é Deus. Amém, queridos? Deus é quem faz, nós vamos construindo até o momento em que o natural é afetado, tudo aquilo que pode ser construído pela oração, todo o poder sobrenatural, toda uma realidade nova que foi sendo construída, vindo à existência no mundo do Espírito pela oração, no tempo certo e no tempo de Deus, ela entra em cena na história, no tempo e no espaço, afeta famílias, afeta pessoas, afeta governos, afeta trabalhos, projetos, município, afeta a saúde, afeta tudo que precisa ser afetado. Amém, queridos? Então imagina o momento que você entrar em oração, fala assim, agora eu vou fabricar o sobrenatural, agora eu vou entrar num tempo de fabricar o milagre, eu sei que Deus vai mover, eu sei que coisas lindas, poderosas e sobrenaturais virão à existência, e elas vão ser preparadas, fabricadas nesse tempo de oração que eu vou gastar. Tem coisa boa, as coisas grandes e maravilhosas e boas, levam um pouco mais de tempo para serem construídas. A oração, às vezes, tem coisas, tem milagres que vai demorar um pouco mais até que ele seja construído, mas todo o tempo que você gastar em oração vai estar sendo usado com poder, com petições, intercessões, e uma realidade vai estar sendo construída no céu, até o tempo certo de vir à existência. Amém, queridos? Isso é uma verdade tão linda, ou seja, levando em conta tudo isso que a gente está ouvindo, a convicção que eu tenho no meu coração é de que Deus está dizendo para nós, eu estou pronto para prover o sobrenatural. Eu estou pronto para fazer milagres em várias áreas da tua vida que você está esperando, que você está buscando, mas às vezes não há muita perseverança na oração, ainda não entendeu direito o que é oração. Portanto, não ora como quem fabrica, né? A gente tem que entrar na presença de Deus e permanecer até que as coisas aconteçam. Amém, queridos? Outra coisa que eu quero dizer para você antes de ler os textos, no tempo, sempre que eu preparo a mensagem, eu passo um tempo orando por vocês, orando, eu oro várias coisas, eu oro pelas pessoas que ouvirão a mensagem, oro pelas pessoas, mas eu oro outras coisas também, eu oro para que os propósitos do coração de Deus, eles se cumpram aqui, eles se cumpram na vida de cada um, mas além da vida de cada um de nós, os propósitos de Deus se cumpram numa dimensão maior, numa dimensão que diz respeito às regiões celestes sobre nós, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja e sobre a nossa cidade. Toda vez que a palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é lida, o que está acontecendo é que está se proferindo a palavra que tem o poder de transformar todas as coisas. Portanto, quando a palavra de Deus é lida, a palavra de Deus é orada, a palavra de Deus é pregada, coisas acontecem, vêm à existência. Amém, queridos? Daí o nosso esforço diário de produzir aqueles vídeos para ajudar você, estimular você a leitura da palavra de Deus. Quem é que está lendo na sequência? Amém. Glória a Deus pelas mãos levantadas. Continuem, porque o tempo está esquentando. Lucas é um evangelho poderoso. Eu gravei vários vídeos dessa semana, já estão gravados, e eu estou bombado, por isso que eu estou em Lucas capítulo 11 aqui, né? Meu coração está cheio de fé, porque eu estou ouvindo Deus falar isso. Eu tenho milagres para realizar, mas o meu povo precisa me buscar. Eu ouvi isso, então deixa eu dizer o que eu ouvi. No tempo que eu estava orando, hoje à tarde, estava orando por você, e eu tive uma sensação que há muito tempo eu não tinha. Um momento em que
parece que o Espírito Santo fala com a gente e fala algo específico a respeito do povo que vai estar ouvindo essa mensagem. E foi isso que eu ouvi. E eu peço permissão para compartilhar isso com você, com muito temor, com muito respeito também, sujeitando isso ao teu espírito. Enquanto eu orava, eu tive a impressão de Deus dizer para mim assim: diga a eles que eu quero que me busquem. Diga a eles que eu quero que me busquem. Segunda coisa, são duas frases que eu ouvi. A segunda é: diga a eles que eu os quero junto de mim. Diga a eles que eu os quero junto de mim. Eu não sei como é que está a tua agenda com Deus, mas eu acho que Deus está esperando muitos de vocês. Eu não sei como é que está os teus encontros com Deus, mas eu acredito que Deus está falando assim: eu estou esperando esse meu filho, não está vindo. E Deus está esperando vocês. Amém, queridos? Aí a gente vai para Lucas capítulo 11. Em Lucas capítulo 11 é um texto poderoso que fala de oração. E eu vou ler uma série de textos, depois eu vou finalizar com alguns princípios que serão aplicados na vida de cada um de nós. Eu vou ler meio que numa sequência, ok? Lucas capítulo 11, de 9 a 13, diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Primeiro, poucos destaques em cada um dos textos que eu vou fazer. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e batei. Pedi, buscai e batei. Esse texto está me falando de perseverança, mas uma perseverança na certeza de que alguma coisa vai acontecer. Eu não posso desistir, eu não posso parar de orar, eu não posso parar de buscar Deus, até que as coisas aconteçam. Amém, queridos? Ou Deus redefina os meus pedidos. Esse é um mistério na oração. Você entra na presença de Deus pedindo algo tremendo, uma necessidade de repente, e você busca tanto a presença de Deus a respeito de algo específico, mas na caminhada, o que acaba acontecendo é que Deus revela para a gente, fala assim: olha, você está pedindo errado, o que eu quero fazer a respeito disso é isso, pá. Aí Ele revela para a gente corrige a oração, e quando a gente corrige a oração, aí, meu irmão, é poder de Deus que vai cair, porque Deus vai fazer aquilo que Ele quer. O segredo está aí, ok? E a partir do verso de Lucas, eu quero ler outros textos aqui, que são textos cruzados. Quem sabe o que é essa expressão, textos paralelos ou textos cruzados? São textos que ensinam a mesma coisa, só que em outras partes da Bíblia. É uma das formas de você ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Você encontra um texto que está fazendo um ensino, revelando algum mistério tremendo, poderoso. Falou assim: eu quero saber mais a respeito disso. Então você procura em algumas Bíblias de estudo. Se você conhece a Bíblia, ok. Se os outros textos, pode ir direto, mas se não, tem ferramentas que nos ajudam. Eu preciso constantemente de ferramentas que me ajudam a estudar a Bíblia. E eu pego minhas ferramentas de estudo e vou achar textos cruzados, textos que ensinam sobre os mesmos princípios e valores, só que por outros autores, ou às vezes pelo mesmo autor em outros lugares, e eu vou somando todos esses ensinamentos e montando um quadro geral a respeito daquelas verdades. São textos
textos cruzados. E eu vou caminhar com você em textos cruzados, paralelos a esse de Lucas capítulo 11. Aí eu chamo a sua atenção, tá certo, amados? Vamos lá. João 14, de 12 a 15, diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, queridos? É um texto lindo, é paralelo ao de Lucas, e está falando de oração. Mas a gente lê textos isolados como esse: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. E em um dos vídeos eu até fiz um comentário desse. Quem tem a experiência na vida de pedir por longo tempo a Deus alguma coisa e Deus não se manifestar? Tá, os corajosos levantaram a mão. Os outros, eu sei, também têm, mas só não tiveram a coragem de levantar a mão. Tá certo? Como eu também tenho experiências na minha vida de entrar em oração a respeito de algumas coisas e Deus não fala nada. Deus ficar em silêncio. Deus não responder nem sim nem não. Se chegasse um não, já ajudaria muito, né? A gente pelo menos já saber que eu não ia mudar o pedido. Mas às vezes Deus não muda o pedido, Deus não responde nem sim nem não, não espere, aquelas 3 respostas clássicas da oração: sim, não, espere. É muito mais que isso, tá, gente? A oração é muito mais do que alguém que entra com pedido diante de Deus e espera uma das 3 respostas. A oração é muito mais do que isso. Você é construtor, você constrói coisas junto com Deus pela oração. Amém, queridos? Da importância da oração. Se a gente não ora, a gente não está construindo nada. Alô? Tem alguém aí? Alô? Tem alguém? Se a gente não ora, a gente não está construindo nada. Amém, queridos? É isso. A gente tem que construir. Mas aí, a gente vê textos como esse: tudo que pedirdes. Aí, como que eu vou entender esse texto? Você vai para textos paralelos. Porque, de repente, outro texto vai dar uma explicação um pouco a mais, e você vai montar o quadro, vai compreender o que é que o texto sagrado está falando. Então, vamos para outro texto. Passamos por Lucas, passamos por João capítulo 14, vamos para João 15, de 7 a 17. Vamos lá. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ok? Percebeu que tem elemento novo aqui? Que vai ajudar a gente a compreender esse negócio de tudo que pedirdes, eu farei? Amém, gente? Estão comigo? Estão comigo? Pessoal do fundão está comigo? Beleza? Pessoal do fundão aqui, tá? Tudo bem, Lucas? Beleza? Ok, vamos lá. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A coisa começa a esquentar aqui, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu fiz questão de colocar esse texto do verso 11 aqui, amados, porque eu não sei você, mas a gente convive, às vezes, com meus sentimentos e ouvindo outras pessoas, conversando com outras pessoas a respeito de fazer a vontade de Deus. Parece que
paira em alguns corações a sensação de que a vontade de Deus é terrível. A vontade de Deus, ela não é tão legal quanto a minha. A vontade de Deus vai me tirar do conforto. A vontade de Deus vai me mandar para a África e eu não quero ir para a África. A vontade de Deus vai me colocar diante de uma célula e eu não quero estar diante de uma célula. A vontade de Deus vai me colocar diante de uma situação em que eu vou ter a ousadia, a coragem de confrontar o problema, confrontar pessoas, confrontar situações difíceis, e eu não gosto de confronto. Em algumas situações, parece que em alguns corações, evita-se conhecer a vontade de Deus, evita-se viver a vontade de Deus, diante da impressão ou do pensamento, do falso pensamento, de que estar na vontade de Deus e vivenciar a vontade de Deus é algo que vai trazer desconforto permanente em nós. Mas isso não é verdade. A verdade é exatamente o contrário. O que faz a gente raciocinar desse jeito, do jeito errado, é a herança do mundo. É uma estrutura de pensamento que supervaloriza o ego, supervaloriza o eu, supervaloriza as minhas vontades, supervaloriza o meu conforto da alma. Mas essa é uma estrutura de pensamento associada ao pecado. Agora, como filho de Deus, como cidadão do reino dos céus, eu funciono diferente, eu entendo que o pecado é uma porcaria. Quem concorda comigo que o pecado é uma porcaria? É isso aí. O pecado não traz felicidade para ninguém. Está longe da vontade de Deus, não é legal, não é engraçado. O máximo que o pecado faz é dar algumas sensações de prazer para a carne. É como droga. Mas segundos seguintes, minutos seguintes, o nosso espírito morre porque o pecado nos afasta de Deus. Aí vem um processo de culpa, de autocomiseração, de autoacusação, de autocondenação e, por fim, de autopunição. E a sensação que o diabo às vezes sopra no nosso ouvido: você não merece voltar para Deus, você não merece perdão, você não merece voltar no status que você estava, você não merece. Aí o diabo fica soprando coisa para deixar a gente num estado que é longe da vontade de Deus, sendo que a verdade é que nós só seremos gente perfeita, gente inteira, gente plena, gente integral, inteireza de alma, inteireza de espírito, inteireza de identidade, quando estivermos plenamente na vontade de Deus. Ela é que traz verdadeiro gozo na nossa alma. Nada traz gozo na nossa alma tanto quanto estar na vontade de Deus. O pecado não faz nada disso. Estar longe de Deus não faz nada disso. Pastor, mas tem uma coisa. Eu não fumo, não bebo, não mato. Beleza, já está muito bom. Glória a Deus por isso. Mas também não quero nada com Deus, não, porque dá muito trabalho cuidar de gente. Então, eu não estou fazendo nada de errado, mas também não conta comigo, não. Frio, morno, quente. Ou seja, quente ou seja frio. Porque morno produz náusea em Deus. Não funciona. Ficar em cima do muro não é opção. Quando você não está fazendo certo, já é pecado. Quem sabe o certo, quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. A palavra de Deus fala isso. Não tem essa opção. E o ficar guardando e se resguardando e se protegendo e guardando o seu conforto, o conforto da sua alma, o seu conforto físico,
Isso também não deixa ninguém feliz, porque rouba de nós a sensação de realização. Amados, nós fomos criados como realizadores. Deus cria a humanidade em Adão, Ele dá uma missão para Adão, e Adão ia ser feliz se cumprisse essa missão. Nós somos realizadores. Amém, gente? Qual é o prazer que está dando de construir uma casa na árvore? Eu ia falar casa na praia. Quem sabe, né? Um dia constrói uma casa na praia também, né? Aleluia. Aí a gente vai tudo para lá, aleluia. Vamos lá. Qual é a sensação de estar construindo uma casa na árvore? A cada passo, enche-se de gozo, e eu quero dar continuidade, e está faltando parafuso e prego e madeira, e vai, se providencia, vamos colocar o telhado, aí vê o telhado parcialmente colocado, não vejo a hora de pôr o restante, vai lá, põe o restante, e vai construindo a parede de escalada atrás, aleluia, vamos fazer uma parede de escalada, esportes radicais, e na CP também é saúde, então tem coisa sendo construída. Aí as pessoas que estão envolvidas na obra vão se sentindo realizadas, e quando você vê a obra completa, uau, que delícia, vamos fazer um churrasco, e vamos celebrar, aleluia, glória a Deus. Né? Por quê? Porque a gente se move por realizações, a gente quer construir, nós somos criados para construir, somos criados para cooperar com Deus. Deus tem uma grande obra e Ele nos criou para cooperarmos com Ele, para realizar. Amém, gente? Isso é que nos faz sentir gente, plenos, felizes. É quando a gente é parte da obra. A gente está trabalhando para construir algo lindo que vale pela eternidade. Isso dá alegria para nós. Amém, queridos? O pecado não, o pecado é engano, o mundo é engano. Ok? Então, eu fiz questão de pôr esse texto aqui, o verso 11, principalmente por causa disso. Não importa o tempo que a gente gasta na presença de Deus, tantas vezes a gente vai chorar, outras vezes a gente vai se angustiar, outras vezes ainda a gente vai entrar em questões, em conflitos, tudo isso faz parte do crescimento. Dá para crescer sem conflito? Dá para crescer? Como que eu falo? Educador físico. Dá para crescer? Exercitar o músculo sem atritar o músculo, sem provocar alguns conflitos nos tecidos musculares, dá para acontecer? Não dá. Dá para crescer a criança, quantos meses está, Carol e Tasso? 6 meses. Com 6 meses, ela já passou por alguns picos de crescimento. Quando ela chega num pico de crescimento, o primeiro mês é um pico de crescimento, o segundo mês, terceiro, quarto mês, sexto mês é um pico de crescimento. O que acontece nos picos de crescimento? Quando ela chega num pico de crescimento, ela muda o comportamento, ela entra em crise. Ela entra em crise porque o dentinho começa a sair, tem mudanças acontecendo. Ela está num pico de crescimento, e os picos de crescimento produzem desconforto. Ela chora, ela reclama, ela reivindica, ela não deixa os pais dormirem. Não é verdade? Deixa. Oh, glória a Deus, bênção de Deus, né? Mas a minha neta vai fazer 1 ano agora. Glória a Deus, né? Olha a minha cara, né? De falar da minha neta. Vai fazer 1 ano agora, no mês de março. Muito bem. E ela já passou por vários picos de crescimento. Quem tem filhos, né, sabe que isso acontece. Agora, os picos de crescimento são crises. A criança entra em crise e a família também. Entra todo mundo em crise, né? Porque não existe crescimento sem crise. Portanto, não fuja das crises, não fuja dos confrontos, não fuja dos desconfortos, das mudanças das estações. A gente não pode fugir, porque se a gente fugir, a gente não cresce. Amém, queridos? É assim na construção. Não quero ser líder de célula porque dá trabalho. Claro que dá trabalho, mas é uma bênção. É uma bênção ser líder de célula, é uma bênção ser supervisor, é uma bênção trabalhar em todas as demais áreas. Não é só, geralmente a gente se refere mais à liderança de célula e tal, mas tem tantas áreas na igreja. Tá? O gostoso é você estar participando da construção.
Amém, queridos? Tem que amar a vontade de Deus. Tem que amar. E a oração é uma ferramenta do nosso crescimento que nos capacita sobrenaturalmente a desenvolvermos trabalho na obra, numa obra que é de Deus, e a gente participar do resultado, e a gente participar das realizações. A oração faz parte de tudo isso. A ação está dentro da oração, não o contrário. Amém, queridos? Pensa na palavra oração, né? Oração. A ação está dentro da oração. Se você parte para a ação sem oração, é da desorientação. Se você fica só na oração e não parte para a ação, isso é... Que nome que eu daria para isso? Pense em alguma coisa aí. Só oração e sem ação. Acomodação. Eu acho que é uma boa palavra, né? Pode pensar algo mais contundente também, mas é isso aí. Mas tem que rolar alguma coisa. Vamos lá. Outro texto cruzado, João 16, 22 a 24. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. Conversando com os discípulos, Jesus, né? A respeito da cruz, ele está na ceia, aqui em João 16. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Amém, gente? Porque a oração é construção. A gente constrói pela oração. Vamos lá. 1 João 3, 18 a 22. 1 João 3, 18 a 22. Filhinhos, não ameis de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecereis que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém, gente? Isso dá uma mensagem para estudar exatamente direito o que é esse negócio do coração duvidoso. Na verdade, deixa eu falar isso. Esse coração duvidoso é o coração de alguém que não tem certeza de qual é a vontade de Deus. Aí o coração nos acusa. Aí o coração nos acusa, em algumas vezes, porque o Espírito Santo está revelando para nós que o nosso pedido e a nossa oração estão equivocados. Então a gente precisa ajustar isso à vontade de Deus. E quando a gente, o texto diz, João diz, que quando o nosso coração não nos acusa e nós conseguimos dentro de nós nos ajustarmos à vontade de Deus, sabemos que recebemos aquilo que pedimos. Amém? Amém. Vamos seguir. 1 João 3, 18 a 22, agora 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ok? Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Não é assim, acreditamos. Não, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Qual é o segredo? O segredo é ajustar o nosso coração à vontade de Deus. É pedir o que agrada a Deus e o que Ele quer dar. Amém? Se você estudar esses textos paralelos todos aqui, você vai descobrir uma coisa, que geralmente Jesus está falando sobre ter as nossas orações atendidas quando os nossos pedidos estão relacionados com o cumprimento da missão do Evangelho.
Estão comigo, gente? Ok? Não é qualquer coisa que a gente pede que Deus vai dar. Os pais, os que são pais aqui, é qualquer coisa que teu filho pede que você dá? Claro que não. Claro que não. Não é qualquer coisa que a gente pede que Deus dá. A gente tem que descobrir o que é que está no coração de Deus a respeito do que você está pedindo. Pai, fala para mim o que o senhor acha sobre tal assunto. O que o senhor acha a respeito dos meus filhos? Como eu devo orar para com os meus filhos? Pai, o que o senhor acha desse pretenso namorado aqui? O que o senhor acha dessa pretensa namorada? O que o senhor acha? Eu quero saber os teus pensamentos. Aí, quando eu entender o que o Senhor quer, eu passo a orar o que o Senhor quer fazer, e eu tenho a certeza que o Senhor vai me atender. Amém, queridos? Muito bem, esses textos falam dessa certeza. Deixa eu resumir isso para você. Vamos lá. Eu resumo tudo isso em João 15, verso 7, que está assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O que quiserdes, entenda, é o ponto em que a nossa vontade se encaixou perfeitamente com a vontade de Deus. É isso. Amém, queridos? Quando a gente chega nesse ponto, então, tem 3 coisas que esse texto está dizendo. Uma frase tão pequena, dizendo 3 coisas da máxima importância e poder. A primeira coisa que esse texto fala é permanecer em Deus. Precisamos permanecer em Deus. E permanecer em Deus é orar de forma disciplinada. Quando você está buscando a Deus? Eu quero que o meu povo me busque. Eu quero que eles estejam junto a mim. Permanecer em Deus é orar de forma disciplinada. Permanecer em Deus é investir tempo adorando, não só pedindo, clamando, pedindo, é adorando. Ok? E permanecer em Deus é abrir os ouvidos para ouvir Deus. Aí você entra no segundo passo. É a palavra permanecer em nós. Nós permanecemos em Deus, e ele fala: se a minha palavra permanecerdes em vós. O que é a palavra permanecer em vós? É ler a Bíblia de forma disciplinada. Orar de forma disciplinada, ler a Bíblia de forma disciplinada. Pôr em prática os ensinos de Jesus. É dessa forma que a palavra permanece em nós. Ela se torna parte da minha vida, e a minha vida é orientada pela palavra. A palavra está em mim, a palavra está em nós. E terceiro, a palavra permanece em nós quando buscar saber o que Deus quer. Amém? E a gente parte para o terceiro ponto. O que pedimos será feito. É isso que Jesus falou. O que pedimos será feito. Quando pedimos a vontade de Deus, quando alcançamos o sim de Deus, e esse alcançar o sim de Deus não é alcançar a força, não é tomar um sim de Deus. Alcançar o sim é um tempo que a gente gasta orando para entender qual é o sim de Deus. Amém, gente? Qual é o sim de Deus que Ele quer atender? Aí eu alcanço o sim de Deus, não a minha vontade, a vontade dEle a respeito de tal coisa. E em terceiro lugar, quando Deus é glorificado no resultado. Isso tem que acontecer, é um critério para Deus responder e nos atender em nossos pedidos. É Ele ser glorificado. Amém, gente?